Olá pessoal, a paz de Cristo. Você está assistindo a aula de número 1 da revista Lições da Palavra de Deus, número 48. Portanto, fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 1 tem como tema a ditadura do orgulho. Nesta lição, iremos abordar alguns aspectos dessa virtude negativa, digamos assim. Como o orgulho age na vida de alguém. O orgulho pode ser em algum momento positivo, ele tem o seu lado positivo, o orgulho é só negativo. Sendo negativo, como ele pode arruinar, atrapalhar, ir contra os princípios cristãos? É o que nós veremos nesta lição de número 1. O orgulho, ele é algo imaterial. Como Jesus diz, ele, como outros pecados, inicia-se no coração. Jesus disse em Mateus 15:19 que é do interior, 15:19, que é do interior do homem que sai prostituição, adultério, e você pode incluir outros tipos de pecado. O orgulho, da mesma forma, ele não pode, a princípio, aparentar, mas ele pode estar inoculado no interior e em algum momento se manifestar. O orgulho, assim como outros pecados, como o Tiago diz, primeiro ele é gerado antes de ser concebido. Ele é gerado na mente, ele é gerado no coração, ou ele já está lá no coração e é gerado ao longo da vida. Então, o orgulho, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é quando alguém sente orgulho, por exemplo, de um filho que está casando, de um filho que está se formando. Quando o filho sente orgulho do pai, do trabalho do pai, orgulho porque o pai é amoroso, porque a mãe é amorosa, porque os pais são cuidadosos. Então, o orgulho, ele tem o seu lado positivo. E, neste lado positivo, ele é saudável para a alma, para o coração, para o bem-estar. Ele é saudável para o indivíduo, para o próximo, para a família, para o casal. De maneira geral, ele vai ser saudável. No seu lado negativo, nada tem de saudável e nada tem a ver com princípios cristãos, com valores cristãos, com a ética cristã. O orgulho, no sentido negativo, ele faz alguém sentir-se, por exemplo, superior ao outro. Ele faz alguém sentir preconceito do outro e não querer se relacionar com o outro. Ele tem uma autovaloração ou um senso de amor próximo, mas ao extremo, ao ponto de desvalorizar as outras pessoas. Então, no lado positivo, ele tem um sentido de valoração, um sentido de orgulho no que diz respeito a valorizar-se ou a valorizar o outro, valorizar a atitude do outro. No sentido negativo, não. No sentido negativo, ele tem um senso de superioridade, de preconceito, de soberba, entre outros sentimentos negativos. O orgulho, negativamente falando, ele só faz mal à alma e ao coração do indivíduo. E o orgulho, como diz o autor da revista, pastor Gilmar Chaves, ele acabará aprisionando o indivíduo. E, ao mesmo tempo, ele vai contra os princípios cristãos, por exemplo, do amor ao próximo, da humildade. Paulo, em Filipenses 2:3, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o seu próximo superior a si mesmo. O orgulho, ele é abominável diante de Deus. Primeiro, porque ele é um pecado contra Deus. O orgulho é um pecado contra o próximo. O orgulho é um pecado contra o próprio indivíduo. E, acima de tudo, um pecado, como disse anteriormente, contra Deus. Um pecado contra Deus porque, em algum momento, o indivíduo vai querer ou vai reclamar a glória para si. O orgulho vai querer fazer com que o indivíduo se compare com Deus ou tenha um status de Deus, de maioral, de superior, de melhor do que o próximo, do que o outro.
Então o orgulho, ele é abominável. Tanto na esfera material quanto na esfera espiritual, nós temos exemplos bíblicos disso. Em Isaías 14, nós temos um texto clássico onde mostra a queda de Satanás. E o texto diz que ele queria subir às alturas, queria colocar o seu trono nas alturas, queria ser maior do que Deus. E isso proporcionou a sua queda. Na esfera material, lendo Gênesis 3, o casal do Éden, enganado pela serpente, em algum momento de Gênesis 3, a serpente diz: ele não quer que vocês comam do fruto para vocês não serem iguais a ele. Causou a desobediência, o orgulho, em alguma medida aí, levou à desobediência e levou também à queda. Portanto, o orgulho é algo abominável diante de Deus. O orgulho é antibíblico. O orgulho vai contra os princípios cristãos da humildade, do amor, da fraternidade, da igualdade, da koinonia, que é a unidade ou a união do corpo de Cristo. Temos um outro exemplo bíblico de orgulho que foi trágico para esse personagem bíblico. Em 2 Crônicas 23, temos o relato da vida do rei Uzias. O rei Uzias, não se contentando em ser Deus, queria também ser sacerdote e oferecer sacrifício. Diz o texto bíblico que por isso ele ficou leproso, foi isolado e ficou isolado até o dia da sua morte. Ou seja, o orgulho levou uma pessoa ao isolamento. O orgulho levou uma pessoa à enfermidade, no caso da lepra. E Uzias morreu longe da comunidade, isolado e leproso. O orgulho só traz males à alma e em algum momento ao corpo dos indivíduos. Como cristãos, não podemos tolerar orgulho. Como cristãos, precisamos combater o orgulho, lembrando sempre que Jesus foi humilde, ou foi a humildade encarnada, a humildade em pessoa. Em Filipenses 2, do versículo 5 até 11, nós temos o texto onde diz que Jesus não fez questão nenhuma de ser igual a Deus, porque ele é Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo humilhado até a morte e morte de cruz. Portanto, Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. E humildade é diametralmente contra o orgulho. Portanto, que possamos ter aprendido nessa lição que o orgulho faz mal à alma e ao coração do indivíduo. E o melhor caminho é a humildade e o amor ao próximo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa lição. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e até a próxima aula.